Este tempo que dedicamos ao Senhor possa verdadeiramente ser agradável ao nosso Deus. Essa é a razão de ser do louvor, da adoração, mais do que nós nos sentirmos bem. A adoração e o louvor a Deus é para Deus. Ainda que obviamente nós nos sentimos bem na presença de Deus, mas isso é uma consequência do louvor. Às vezes nós somos como aquela irmã que chegou no final do culto e disse ao pastor: pastor, hoje não gostei nada do tempo de louvor. E o pastor respondeu: olha, ainda bem, irmã, porque o louvor não era para si. Obviamente às vezes nós pensamos que o louvor é para nós, é para eu me sentir bem. Aliás, muitas comunidades se enchem porque têm bons cânticos, e é bom ter bons cânticos, é bom nós nos sentirmos bem na presença de Deus, mas não confundamos para quem é o louvor, qual é o objeto do nosso louvor. E isso é o nosso bom Deus. Irmão, eu gostaria hoje de refletir convosco o texto. Voltamos à nossa segunda carta de Coríntios e vamos no capítulo 4. E gostaria de refletir convosco, se tivéssemos que resumir numa mensagem, qual seria a mensagem mais importante do universo? A mensagem mais relevante para as pessoas? Talvez para uma pessoa que está a sofrer de câncer, seria alguém dizer que descobriu a cura para o cancro. Talvez esta seria a mensagem mais fantástica, mais reveladora, mais entusiasmante para uma pessoa. Talvez para um desempregado a mensagem mais interessante seria: olha, encontraste emprego, um bom emprego, um salário bem chorudo. Talvez alguém que está a sonhar em ficar rico seria receber o Euromilhões. E a pessoa ficava: uau, esta é a mensagem que mais me entusiasma. Qual seria a mensagem que te entusiasmaria? Se calhar para os sportinguistas é que o Sporting vai ganhar este ano. Enfim. Ou talvez para os benfiquistas seria uma mensagem assim que a malta fica entusiasmada. Qual é a mensagem que te entusiasma? A mensagem que tu consideras mais relevante? Porque até para nós, igreja, às vezes parece que nos esquecemos qual é a mensagem mais relevante do universo. A mensagem que verdadeiramente pode transformar esta sociedade. E nós começamos a acreditar que a mensagem mais relevante para as pessoas talvez seja ter um bom emprego, talvez seja ter saúde, talvez seja ter uma boa conta bancária. E hoje vemos muitas pessoas procurando Cristo para resolver estes aspectos da sua vida, pensando que estes talvez são os aspectos mais estruturais, mais fundamentais da nossa existência. É curioso que Jesus Cristo, quando estava entre nós, e lembram-se daquela história do paralítico, que chegaram com esse paralítico, desceram sobre o telhado aos pés de Jesus, e Jesus diz a certa altura: perdoados são os teus pecados. E aquelas pessoas ficaram: mas porquê é que Jesus? Como é que ele faz este discurso? E Jesus pergunta: o que é que era mais fácil? Dizer a este homem: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E para que tu percebas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta-te e anda. Porque às vezes na nossa cabeça humana, terrena, carnal, nós pensamos que para Deus o problema é a cura das enfermidades. É a cura daquilo que nos limita. É a dificuldade que nós temos material. É aquele problema que nós estamos a olhar e a observar e pensamos que a cura desse problema está na resolução do problema em si. Eu creio que Deus quer curar o homem. E para Deus curar o homem, muitas vezes Ele mantém-nos doentes, para nós sermos verdadeiramente curados. Quantos de nós poderíamos ser curados de um problema de estômago, mas o nosso problema verdadeiro que nos causa o problema de estômago, se calhar é a amargura que nós alimentamos. E Deus quer nos curar da amargura e não do problema de estômago. Então muitas vezes oramos para que Deus cure um problema de estômago, quando na realidade o que Deus quer curar é a amargura que nós alimentamos no nosso coração. E o que precisa ser curado não é o problema de estômago. Abençoado problema de estômago. Porque nos vai levar aos pés da cruz, percebendo que aquilo que está errado em nós não é o problema de estômago, é provavelmente a amargura que nós alimentamos. E Deus muitas vezes não cura o problema de estômago. E nós andamos a orar para que Deus cure o problema de estômago, quando Deus na realidade quer nos curar verdadeiramente da nossa enfermidade, que é um problema cá dentro do caráter. Então, irmãos, qual é a mensagem que nós temos? Que Evangelho é este Jesus Cristo? É, de facto, o Evangelho de Jesus Cristo a maior mensagem que nós ainda temos para anunciar? Esta semana foi uma semana curiosa para a nossa igreja, para a minha família em particular. Os meus filhos, na quarta-feira vinham na ponte, 25 de Abril, e a certa altura depararam-se com um jovem pendurado na ponte. Pararam o carro,
e foram ter com o Diogo, que estava a preparar o seu suicídio. Entretanto chegou um pastor, não é? Passava por ali por acaso, e obviamente conseguiram travar esse jovem de se lançar da ponte. Mas será que o salvaram? Será que ele ficou salvo? Entretanto, poucos dias depois, ou no dia a seguir, o meu filho Natanael, na faculdade, ele recebeu uma carta aberta de alguém que escreveu sobre a Diana. A Diana foi da minha turma, diz este jovem que escreve. Talvez tenha sido também da vossa. A Diana cometeu suicídio nesta semana passada. Como é que uma pequena instituição académica como a Faculdade de Arquitetura, ninguém se apercebeu, ninguém interveio, ninguém impediu que isso acontecesse? Eu também me incluo nesse grupo. Amanhã ligo-lhe, logo a convido para um café, depois vejo-te na faculdade. Um eterno adiar, e agora não resta senão garantir que essa última vez que aconteceu algo do género, que esta é a última vez que aconteceu algo do género. Não vamos deixar que esta situação passe de forma leviana. Não vamos esquecer, não vamos ficar calados. Não estás sozinha, Diana. Se hoje não te ligo para um café, liga-me tu, em memória de uma amiga. Nós temos centenas, milhares de jovens que talvez até tenham os seus problemas financeiros resolvidos, talvez até tenham os seus problemas de saúde resolvidos, mas não têm o seu problema estrutural, fundamental, existencial resolvido. E é isto que a mensagem do Evangelho nos pode vir transmitir. Paulo está a falar connosco nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, lembrando-nos a nós e à Igreja de Corinto a relevância, a importância, o significado do Evangelho que nós temos nas nossas mãos. Irmãos, não desprezemos a maior mensagem que pode sarar o mundo, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que o maior problema, talvez, da nossa sociedade é a descrência com que a Igreja olha para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A transformação que fizemos do Evangelho de Jesus Cristo, não só reduzindo-a a algo utilitário, mas esquecendo que ela é a mensagem que transforma o coração do homem. Verdadeiramente pode transformar a humanidade. E Paulo diz então, nesta segunda carta, que eu gostaria que tu abrisses, no capítulo 4, verso 1 até 7, ainda que nós só vamos nos debruçar até ao 6, e diz assim as Escrituras, a palavra do nosso Deus: pelo que tenho este mistério, assim como já alcançámos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas. Não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos diante de Deus. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o seu entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Nós temos esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, verso 16, Deus confiou-nos a maior e mais poderosa mensagem que há na face da terra, capaz de transformar corações, capaz de transformar vidas, capaz de transformar a tua e a minha. Pessoas que estão desesperadas à beira do suicídio, ter a oportunidade de experimentar uma paz de Deus que excede o entendimento e não é possível alcançar nem por terapias, nem por psicologia humana, nem qualquer outra disciplina da humanidade. Nós só podemos verdadeiramente encontrar a paz quando nos encontramos com Deus. E é pena que a nossa sociedade não percebe isto, e é pena ainda mais quando nós, Igreja, não percebemos isto. É pena ainda maior quando nós, Igreja, não vivemos isto. Não experimentamos a paz de Deus que excede o entendimento. Não experimentamos o amor de Deus que é derramado em nossos corações e que pode e deve transbordar para aqueles que cruzam connosco. Não entendemos que este tesouro de Deus que transforma a humanidade, que perdoa os pecados, que nos liberta da escravidão do eu, está ao nosso alcance de uma simples e breve oração.
de um coração sincero e contrito diante dos céus. Nós precisamos de mudar a nossa maneira de abordar o Evangelho. Às vezes nós não percebemos a relevância e a importância deste Evangelho. Porque talvez nos habituámos a ele, convivemos tanto já com o Evangelho. Alguns de nós são cristãos talvez há 20, 30, 40 anos. Está aqui alguém que é já cristão há mais de 40 anos, que já conheceu Jesus, 12 irmãs. Quem é há 30? Há 30 anos. Obviamente os de 40 têm que levantar, porque já assim é 30 anos. E a gente nos habituamos a este Evangelho. Habituamos à presença do Senhor. Habituamos a que as coisas são tão fantásticas que o fantástico deixou de ser relevante para nós. Irmãos, isto é péssimo. Deixamos os nossos corações se endurecerem à medida que o tempo passa. É como quase os caulos, quando nós trabalhamos sempre com uma ferramenta, aquelas mãos vão se calejando. E às vezes a nossa alma fica assim na presença do Senhor. Que Deus nos livre disto. E Paulo está a dizer a estes irmãos em Corinto que o Evangelho é este poder de Deus que transforma as vidas das pessoas, que é este tesouro imenso, que é verdade que Deus confiou em vasos de barro tão perecíveis como tu e eu, tão falíveis quanto tu e eu. Mas é uma mensagem tão extraordinária que ela verdadeiramente pode transformar o universo. Nós estivemos este fim de semana lá no Campo Pequeno e vimos coisas extraordinárias a acontecer. Eu ainda estou atrás de ajudar a que o processo se conclua daquelas centenas e centenas de decisões, e importa esclarecer, são decisões, não necessariamente pessoas que foram salvas, porque alguns, quando eu mandei a mensagem, mas ó Paulo, isso não é pessoas que foram salvas. Não, eu não disse que foram salvas, foram pessoas que tomaram decisões. Houve decisões de várias naturezas ali. Houve pessoas de facto que entregaram a sua vida a Cristo, houve pessoas que renovaram o seu compromisso com Jesus, houve pessoas que rededicaram a sua vida a Jesus. Então há vários tipos de decisões naquelas que são contabilizadas 1.900 decisões, entre aquelas que foram tomadas no Campo Pequeno e outras que foram online. Foi de facto um fim de semana extraordinário. Aproximadamente 70 mil pessoas viram e ouviram aquela mensagem, quer entre aqueles que estão online, quer aqueles que foram ao Campo Pequeno. Dessas 100 mil, na realidade, 20 mil eram irmãos dos Estados Unidos que queriam ouvir o irmão Franklin Graham pela primeira vez depois da morte do seu pai. Então nós temos assim uma multidão de gente que ouviu o Evangelho neste país, um momento único e histórico. Mas é curioso aquilo que o próprio Franklin Graham diz acerca da palavra do Evangelho. Eu gostava que voltássemos a ver o vídeo que ele próprio fez de estímulo à Igreja para nós podermos nos motivar a abraçar esta causa de anunciar o Evangelho. Então vamos voltar mais uma vez a ouvir aquilo que ele diz acerca deste Evangelho de Jesus Cristo. Our families, our friends, our neighbors, even people that we're going to church with. Many are lost without Christ. There's no other way for you to be saved. There's no other way for your sins to be forgiven except through the blood of Jesus Christ. There's an urgency because once you leave this world, you don't have another chance. The chance is here, the chance is now, the chance is today. God loves you. He made you, He created you, He wants to give you the opportunity to choose. There's a world out there that's dying right there at our doorstep. And the question is, what are we going to do about it? I just can't sit back and do nothing. I told the Lord to take my life and He could spin me however He wanted to spin me. And that night I prayed that prayer, I meant it. Maybe a year or two later, I felt God calling me to go into full-time ministry. I was afraid people may compare me to my father, and I would always be a disappointment to people. And I just realized that wasn't my problem. My problem needed to be taking the gospel of Jesus Christ to the best of my ability. I want you to know that emptiness in your life, that big hole in your life, only God can fill that. There's power in the gospel. And that's what's important. Nobody could care less what I say. It's about what God says, and it's His gospel. God loved you so much that He sent His Son out of heaven to this earth on a rescue mission. When you tell a person that Jesus Christ is God's Son,
When you tell a person that He shed His blood and He took our sins to the cross, there's Holy Spirit-filled power in that message. When He stretched out His arms, nailed to that cross, He did it because He loves you. We have all these opportunities, but we may not have them tomorrow. The Scripture says when you read Revelation that it's going to be more and more difficult as the day approaches. We're losing ground, and we're losing it quickly because we're not being attentive to the freedoms that we have. The church has just a little window of opportunity. We got to do something that's bold, something that's different. Let's use our resources. Let's use our gifts, our talents to take this gospel message to the ends of this earth. O poder está na mensagem do Evangelho. O poder não está nos pregadores, não está nas pessoas que o comunicam, mas na própria palavra de Deus. Queremos nós nisto ainda. Queremos nós que esta palavra, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que a morte e a ressurreição de Jesus são suficientes para a purificação e o perdão dos meus pecados. São suficientes para restaurar a paz que eu já não encontrava. São suficientes para transformar a minha vida. Paulo está a dizer isto aos Coríntios, que este Evangelho que ele prega é verdadeiramente a salvação de Deus. E por essa mesma razão, diz ele, por um lado, abandonando e rejeitando as coisas que antigamente ele se envergonhava, diz no verso 2, são vergonhas, são coisas que muitas vezes nós queremos ocultar, pecados que nem nós mesmos nos queremos lembrar deles, deixando isso de lado, porque confessamos, abandonamos e mudamos de vida. E é isto que ele está a dizer. Ele não está a dizer para encobrir o pecado. Ele não está a dizer vamos fingir que o pecado não aconteceu. Porque alguns pensam que ocultar o pecado é isso. Então se eu não disser nada, faz de conta que não aconteceu. Não é isso que a Bíblia diz. Aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia. O que é que acontece? Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Porém, aquele que o encobre nunca prosperará. E às vezes nós perguntamos porquê é que tantos crentes não prosperam. Porquê é que tantos crentes vivem vidas vazias? Talvez o segredo esteja aqui. Estejas a querer ocultar uma coisa sem necessariamente teres confessado e abandonado. É preciso confessar e abandonar para alcançar a misericórdia de Deus. Por isso Paulo diz, no entanto, rejeitando as coisas do passado, as coisas que me envergonharam no passado, eu deixo essas coisas de lado e não ando, no entanto, com astúcias, tentando transformar a mensagem do Evangelho numa coisa agradável aos ouvidos. Com astúcias, adulterando, diz ele no verso 2, a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus é incomodativa. Às vezes a palavra de Deus é aquela espada de dois gumes que penetra até a nossa alma e não nos deixa assim tão satisfeitos num primeiro momento. Aliás, a Bíblia nos diz isso, que Deus disciplina aqueles que ama. E a disciplina num primeiro momento não é agradável. Num primeiro momento a disciplina é incómoda. Ninguém gosta de ser disciplinado. Eu não gosto, imagino que tu também não. Ninguém gosta de ser disciplinado, mas a disciplina é exercida por aqueles que amam. Quem não ama não exerce disciplina. Quem não ama nem quer saber. Quem não ama não faz nada para que tu mudes. Aliás, os pais só disciplinam os filhos porque os amam. Aliás, os professores queixam-se imenso nas escolas porque hoje a maior parte dos pais não disciplina os filhos. Maltrata os filhos, mas não disciplina. E é por isso que há tantas intervenções no IPCJ, há tantas intervenções das autoridades em Portugal, porque muitos pais, como não sabem disciplinar, acabam por maltratar. E maus tratos não é disciplina. Eu quero deixar isso claro. É preciso distinguir, porque muitas vezes nós confundimos maus tratos com disciplina. Os maus tratos geram ainda mais rebeldia. A disciplina gera gente que percebe e cresce e amadurece. E é por isso que as Escrituras dizem que Deus não vai dourar a pílula, não vai fingir que uma coisa não é o que é. Deus não vai dizer que pecado não é pecado só para nos ser agradável. Deus não vai demonstrar uma coisa diferente. Por isso ele diz, nós não adulteramos a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade nós nos recomendamos a nós próprios. A maior autoridade da palavra de Deus é a tua vida e a minha vida. Talvez as pessoas não ouvem o Evangelho. Se calhar é por causa da forma como tu e eu estamos a viver este Evangelho de Jesus Cristo. Porque dizemos uma coisa e na realidade estamos a experimentar outra. Precisamos de ser coerentes com a palavra de Deus em nossas próprias vidas. E por isso ele diz que assim este Evangelho para uns está encoberto,
para aqueles que não percebem a realidade daquilo que é o Evangelho, esta nova mensagem de esperança, esta boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, para uns está encoberto e é para esses que se perdem. Ele pega na ideia que traz de trás do capítulo 3, em que ele está a dizer que Moisés tinha um véu no rosto e aqueles que liam a lei do Senhor liam-no com um véu colocado à sua frente e por isso eles não compreendiam a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Liam a palavra, ouviam a palavra, mas não compreendiam o sentido. É curioso que quando Jesus vai a tribunal e convocam testemunhas contra Jesus Cristo, eles dizem uma coisa que Jesus havia dito. Eles acusam Jesus de que em 3 dias ele destruiria o templo e o reedificaria. E diz as Escrituras que aquelas eram falsas testemunhas. Mas na realidade eles disseram aquilo que Jesus disse. Qual é a falsidade destas testemunhas? A falsidade destas testemunhas é que eles estavam a usar a palavra que Jesus usou, mas não estavam a entender o sentido com que Jesus a usou. Usavam as palavras de Jesus, mas não conheciam a palavra de Jesus. E hoje temos muita gente que anuncia as palavras de Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Precisamos de entender o significado, o sentido desta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação para todo aquele que crê. E este Evangelho de Jesus Cristo, como diz o verso 4, é a luz que resplandece, é a glória do Senhor Jesus Cristo. É o anúncio que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. É a esperança que há em Cristo Jesus. Possibilidade de experimentarmos este Evangelho de Cristo na primeira pessoa. Não só um conceito teológico. E incomoda-nos a nós pregadores quando já vai em 20 e qualquer coisa anos que nós estamos a caminhar convosco, com esta comunidade, e às vezes eu pelo menos penso, que palavra trago a esta igreja? Pessoas que já caminham connosco há 10, 15, 20 anos. Pessoas que já ouvem o Evangelho de Jesus Cristo semana após semana nesta comunidade. É um privilégio, por um lado, crescermos juntos. É um privilégio vermos as nossas debilidades e como o Evangelho é tão verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, às vezes, assusta-me. Porque é que nós, como igreja, não estamos noutro patamar? Porque este Evangelho é tão poderoso, tão eficaz, tão transformador. Porque é que algumas vidas continuam a não ser transformadas? Porque é que algumas vidas não estão a experimentar esta gloriosa mensagem do Evangelho? Talvez algumas explicações nós vamos certamente continuar a encontrar nas Escrituras. Eu, quando estava a preparar esta meditação, deparei-me com um dos textos de Padre António Vieira, de 1655, e achei extraordinário aquilo que ele escreveu há tantos séculos atrás, mas tão presente nos nossos dias. Este sermão da 60ª, não sei se alguns já leram, vale a pena ler. É um sermão extraordinário acerca da parábola do semeador. Acerca daquela semente que foi lançada. Eu gostaria de ler alguns trechos convosco, porque na realidade é um sermão extraordinário, tão presente este homem, porque falou estas palavras. Eu não sei se todos nós estamos conscientes, esteve 2 anos preso pela Inquisição, por causa de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele era padre, mas ainda assim, obviamente, aqueles que não conseguem lidar com a verdade, não conseguem lidar com a verdade em todos os tempos. Para estes, o Evangelho está encoberto. Para nós, é luz, é glória, é resplendor. E ele fala acerca desta parábola, a parábola do semeador, e diz assim: a semente é a palavra de Deus. E é este Evangelho, que é a palavra de Deus, aqui estou eu a falar, que de alguma forma eu achei interessante como ele aborda esta semente que é a palavra de Deus. Sabeis, cristãos, a causa porque se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é de tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos ela nasce. Fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 que concorrem. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando.
Para um homem se ver a si mesmo são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, é mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisas é a conversão da alma, se não entrar um homem dentro de si mesmo e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessário a luz e é necessário o espelho. O pregador concorre com o espelho, e que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus, não falta nem pode faltar. Esta é uma proposição de fé. Depois os irmãos continuem a ler o sermão, porque ele descreve largamente porque é que não pode ser por falta de Deus. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que é ou por falta do pregador ou por falta do ouvinte. Por qual será? Os pregadores deitam as culpas nos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazem nenhum fruto e nenhum efeito. Não é por parte dos ouvintes. E ele prova. Então vai fazer uma dissertação sobre isso. Eu só saliento aqui um aspecto que achei extraordinário sobre esta dissertação. Os ouvintes, por um lado, são maus e bons. São bons, se são bons, neles faz fruto, como diz a palavra de Deus, porque ele está a citar os 4 terrenos, aquele bom terreno onde a palavra caiu. Se são maus, ainda que não faz neles frutos, faz efeito. No Evangelho temos o trigo que caiu nos espinhos, ele nasceu, mas afogaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu na boa terra nasceu, frutificou com grande multiplicação. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto. E é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançando nos espinhos, não frutificou, mas nasceu. E até nos espinhos, lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu. Até nas pedras. Ele cita Lucas capítulo 8, verso 6. Ora, caiu uma parte em pedras, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo, com ela os espinhos sufocaram-no. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e são os espinhos. Porquê? Porque os espinhos por agudo, as pedras por duras. Ouvintes de entendimento agudo e ouvintes de vontade endurecida são os piores que há. Prossegue depois o discurso e conclui. É tanta a força da palavra divina que, apesar da agudeza dos espinhos que nascem nos espinhos e apesar da dureza que nasce nas pedras, poderíamos arguir do lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear. Mas a indústria deixou no campo as pedras e os espinhos para que se visse a força do que se semeia. E tanta a força da divina palavra que sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados com espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses mesmos espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu. Mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e os mesmos espinhos o coroem. Tremenda esta mensagem do Padre António Vieira.
E era bom que nós percebêssemos que o poder está na palavra, nesta semente lançada. Esta semente que, lançada no bom coração, frutifica a 30, a 60 e 100. É impossível uma semente que é lançada, que é boa, tem boa qualidade, e tem tão boa qualidade, como diz o Padre António Vieira, mesmo lançada nos espinhos e lançada nas pedras, ela nasce. Não dá fruto, mas nasce. E é eficaz. Obviamente Jesus explica-nos que o coração do homem é estes terrenos. E é curioso que, de alguma maneira, quem prepara o terreno és tu e eu. Deus dá-nos esta tão grande liberdade, que o Evangelho é tão poderoso, que ainda no meio de um terreno duro, no meio de um terreno sufocado pelos cuidados da vida, porque Jesus explica o que significa os espinhos e Jesus explica o que significa as pedras. No meio de uma vida endurecida, no meio de uma vida sufocada pelos cuidados da vida, ainda assim a sua palavra é eficaz para nascer. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. É aquela palavra que vai tão fundo na tua alma e na minha alma, que ainda que às vezes eu não queira prestar atenção, Deus não me abandona. E Deus não me abandona não porque Ele é um Deus tirano e que te quer atormentar, mas porque Ele é um Deus amoroso e que quer cuidar de ti. E Ele sabe que a verdadeira cura, a verdadeira restauração provém do facto de tu reconheceres quem tu és. De tu te olhares ao espelho da Palavra de Deus e poderes deixar que esta semente produza o fruto que ela quer produzir. Paulo está a dizer que este tesouro, no verso 7 desta carta, este tesouro que de alguma forma nós temos, ele está colocado num vaso frágil, num vaso de barro. E se tu tiveres olhado ao espelho acerca de ti mesmo, provavelmente vais ter que concordar com o apóstolo Paulo. Eu não consigo perceber como uma mensagem tão simples como esta que Paulo prega e ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 1 em diante, que é a mensagem do Evangelho. Nós articulamos umas frases tão simples como Paulo as diz aqui nesta carta. Eu gostaria de abrir contigo para que tu entendas de que Evangelho estamos a falar. Não estamos a falar do Evangelho da facilidade. Não estamos a falar do Evangelho em que Deus vem fazer tudo aquilo que nos apetece e que Deus é o nosso servo, em que está completamente disponível para nós forçarmos a fazê-lo aquilo que nos apetece. Mas é o Evangelho de Deus que transforma a vida de cada um de nós. E Paulo diz: ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, do qual recebeste e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conserveis tal como vos anunciei, e se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E qual é o Evangelho então de Deus? É um Evangelho desconcertante. Dizia Paulo noutra carta que é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, é algo que não faz sentido humanamente falando. É Cristo crucificado, Cristo que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 4, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais ainda vive grande parte, mas alguns já dormiram. Depois a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro, e todos apareceu também a mim, como por um abortivo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo que morreu pelos nossos pecados, Cristo que foi sepultado pelos nossos pecados, Cristo que venceu a morte e hoje está vivo à direita de Deus. Talvez, como eu, já ouviste tantas vezes este Evangelho, que se calhar para ti é mais entusiasmante ouvir que a cura do cancro era uma melhor notícia, que resolvíamos o problema da economia do mundo, já não haveria mais pobres. Talvez para ti seria uma notícia mais extraordinária pensar que nunca mais ninguém iria passar fome. E nós não percebemos que a maior mensagem que nós temos, que pode acabar com a fome, pode acabar com problemas sérios da vida humana, pode verdadeiramente tirar uma pessoa que está a pensar em suicídio e ganhar uma nova esperança, ganhar uma nova orientação e propósito para a vida, significado para a vida. Nós temos à nossa mão a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, para nós podermos ter significado e propósito.
meu receio, irmãos, é que a semente que está a ser lançada encontre terrenos tão duros como aqueles que Cristo descreveu. Encontre terrenos tão preocupados com os cuidados da sua própria existência, da sua própria vida. Com o seu emprego, o seu bem-estar, a sua casa, o seu casamento, que acabamos por sufocar a semente da palavra de Deus. E nós não percebemos que este é o Evangelho que transforma a humanidade. É o Evangelho que pode dar esperança a um jovem. É o Evangelho que pode dar esperança a um casamento. É um Evangelho que pode dar esperança a uma vida desestruturada, desorganizada. E às vezes nós guardamos este tesouro tão bem escondido, quase com receio de partilhá-lo com aqueles que estão desesperados. E depois acabamos por ter notícias destas que nos incomodam. Jovens que estão pendurados na ponte, a tentar se suicidar. Jovens que acabam por consumar o ato do suicídio. E nós cruzamos com eles, diariamente. Alguns, se calhar, estão aqui nesta sala, que precisam de Jesus desesperadamente. E foram tão habituados a ouvir o Evangelho, que já não percebem que esta é a maior mensagem que nós podemos proclamar. Há verdadeiramente transformação na vida de Jesus. Talvez, à semelhança daquilo que o Padre António Vieira diz, uma grande parte da responsabilidade, se não a totalidade da responsabilidade, é dos pregadores, sim. Tantos pregadores que falam coisas que parecem a palavra de Deus, que acabam por não ser a palavra de Deus, que levam as nossas almas a ficar tão cauterizadas de ouvir a mensagem do Evangelho, que aquilo já não há corda nenhuma que vibre cá dentro. Quando nós falamos da salvação que Cristo promove. Já não há alegria nenhuma, porque quase 2.000 pessoas tiveram um dia em que tomaram uma decisão para dar um rumo diferente à sua vida. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que tu convives com esta mensagem? Qual é a maior mensagem para ti, afinal de contas? Que mensagem mais poderosa poderia haver para a humanidade, além desta que Deus nos oferece? Esta é a mensagem que verdadeiramente tem transformado nações, tem transformado corações, tem transformado vidas. E eu receio que às vezes nós abordemos as deficiências das pessoas, as dificuldades das pessoas, com muitas teorias humanas, com muita psicologia, com muita sociologia, com muita antropologia, esquecendo que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O nosso mundo não precisa de mais antropologia, de mais conceitos humanistas. O nosso mundo precisa de Jesus. Eu não sei se nós estamos convencidos, nós, Igreja, de que a resposta à carência do homem é Jesus Cristo. Não é para deixar de fazer tudo o resto que nós temos para fazer, porque, obviamente, juntamente com o Evangelho, nós temos que obedecer à voz de Cristo, e fazer e cumprir a vontade de Deus, e transformar as nossas próprias ações de forma concreta, que outros vejam o que significa este Evangelho. Não é um Evangelho teórico, não é um Evangelho abstrato. É um Evangelho real, concreto, que transforma as vidas. Tens vivido tu este Evangelho de Deus na tua própria vida, em primeiro lugar. A minha oração nesta manhã é que esta semente que está a ser lançada possa dar fruto a 30, a 60 e a 100, como Jesus conta naquela parábola. E possa dar fruto, em primeiro lugar, na tua vida. Porque, como dizia mais uma vez Jesus, quem tem sede, venha a mim e beba. E é curioso que Jesus, nesse apelo que ele faz, ele não só diz, venha a mim e beba, e a vossa sede ficará saciada. Jesus diz, venha a mim, beba. E o que é que ele diz a seguir? Rios de água viva fluirão de um vento que até ali estava seco. Até ali estava cheio de sede. E em vez de simplesmente aquela pessoa ficar saciada da sua sede, e este tem sido, infelizmente, o Evangelho que tem sido pregado nas últimas décadas. Venham a Jesus e Jesus satisfaz todas as tuas necessidades. E as pessoas não percebem que o Evangelho de Jesus Cristo não é só para satisfazer a tua necessidade. Jesus quer que essa necessidade, uma vez satisfeita, porque Ele vai satisfazer. Jesus não diz que não satisfaz a nossa necessidade. Não entendam aquilo que eu não disse.
Entendam aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus não está a dizer que Ele não vai satisfazer a nossa necessidade. Só que o objeto final não é satisfazer a tua necessidade. O objeto final é que tu te transformes num rio pronto para satisfazer as necessidades dos outros à semelhança de Jesus Cristo. Por isso Ele disse lá na última ceia: façam aquilo que eu faço, de repartir o meu corpo em favor de vós. E Jesus espera que tu e eu, como verdadeiros cristãos do Evangelho de Jesus Cristo, possas repartir a tua vida com os outros. Possas testemunhar da sede que foi saciada, de tal forma que ela flui do teu ventre para os outros. Conto essa história, que já creio que contei aqui, de um senhor que ia frequentemente à igreja, e ele não queria tomar uma decisão para Jesus, porque ele percebia que alguém que toma uma decisão para Jesus, ele deveria depois testemunhar, deveria ser alguém que é uma testemunha de Jesus, porque é isso que está expresso na Bíblia. E ele era muito tímido, era uma pessoa muito envergonhada, não tinha facilidade de fazer isso. E ele teve uma conversa com o pastor, e aquele pastor sabiamente o orientou e disse: olha, sabe, irmão, no seu caso Deus vai fazer uma exceção. Mas é só para si. Deus vai fazer uma exceção. O irmão não precisa partilhar com ninguém acerca de Jesus. Pode tomar a decisão, entregar a sua vida a Cristo, e não é obrigado a partilhar com ninguém. Então o homem foi para casa. Obviamente era alguém que já conhecia o Evangelho, foi e teve um tempo de oração, arrependeu-se do seu pecado, confessou o seu pecado, entregou a sua vida a Jesus. Obviamente a Bíblia promete que aquele que é de Cristo, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele fica cheio do Espírito Santo, e ele obviamente ficou tão alegre que chegou perto da sua esposa e disse: sabes, querida, eu hoje entreguei a minha vida a Jesus, e o mais incrível é que eu não preciso falar disto a ninguém. E saiu para a rua, foi falar com o vizinho e sabes, hoje arrependi-me dos meus pecados e Jesus inundou de tal forma o meu coração que eu agora tenho alegria. E o mais incrível, eu não preciso falar disto a ninguém. Viu a vizinha do outro lado da rua e foi ao outro lado da rua dizer: sabem, eu encontrei Jesus, estou tão alegre com esta decisão. E ele já não precisava que alguém lhe dissesse para ele partilhar. Porque o poder do Evangelho faz isto naquele que está a experimentar o Evangelho. Não precisamos que os pregadores nos obriguem a partilhar. Agora, está o Evangelho a ser real em ti. A nossa dificuldade em partilhar, irmãos, é porque provavelmente nós não estamos a experimentar esta riqueza desta promessa de Deus. Este poder transformador que consola, que transforma, que me leva a ter uma vida que vale a pena, uma vida que não é medíocre, vivida à sombra do pecado, mas uma vida que é o resplandecer da glória de Cristo, como nós vemos nesta segunda carta aos Coríntios. Esta imagem, esta luz gloriosa de Deus, quando nos atinge, nós como um espelho refletimos esta imagem. Irmãos, eu espero que estejas consciente desta semente que é lançada no teu coração. Obviamente, há dois fatores que concorrem para que esta semente não germine. O teu próprio coração, e ainda que ela nasça, pode não dar fruto se for duro e cheio de espinhos, ou se for um coração tipo do caminho, em que o homem despreza e espezinha, como diz Lucas, a semente que é lançada, ou então um coração pronto para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e poder absorver isto e dizer: eu quero conformar a minha vida com esta novidade de vida que Cristo oferece. Por isso eu me arrependo. E eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Então, irmãos, eu queria ter um tempo de oração neste momento final, para que tu possas colocar a tua vida em ordem com Deus. Sejas tu cristão há muito tempo ou há pouco tempo. Sejas tu alguém que já ouve o Evangelho há tantos anos que se calhar o Evangelho já não te faz qualquer entusiasmo no teu coração. E não há coisa mais triste do que alguém que provou a luz, provou a graça divina, provou a glória de Deus, e hoje já não vive quando ouve falar das novidades celestiais, das coisas gloriosas que Deus pode fazer. Já está tão distante na sua memória, quase já não tem uma memória fresca daquilo que Deus pode fazer. Então, irmãos, eu gostaria que tu tivesses esta manhã um tempo com Deus, um tempo em que ouves a palavra do Senhor, em que esta semente poderosa possa germinar, e não só germinar, mas possa dar fruto, a 30, a 60 e a 100. Porque se ela encontra um bom terreno, se esta manhã está aqui bons terrenos, não duvido que vai haver arrependimento, não duvido que vai haver fruto, porque esta semente é poderosa.
Então eu quero te desafiar a um tempo de oração. Não saias daqui da mesma maneira que entraste. E não há um remédio, não há uma música especial que abala o coração. Quando o Espírito de Deus nos convence, é o Espírito de Deus que nos convence. Talvez é tempo de te arrepender genuinamente do teu pecado. Não há coisa mais triste do que um cristão saber que precisa de se arrepender e não se arrepender. É a única coisa que vai conduzir milhões ao inferno. É o orgulho do não arrependimento. Então, por amor a Cristo, por amor ao seu nome, por amor de ti mesmo, tenha um encontro com Deus esta manhã. Não vivas uma vida medíocre, passando ao lado da miséria que nos ocorre debaixo dos olhos. Jovens que se suicidam. Idosos que estão a viver a solidão profunda. Casais que se desmoronam porque não estão a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Tu tens um tesouro precioso. Tesouro precioso. Poderosíssimo para transformar o universo. Por isso Paulo dizia lá aos Coríntios, a palavra de Deus foi proclamada no meio das trevas e brilhou. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Que Deus declara a sua luz esta manhã no teu coração. Deus e Pai, eu oro para que a tua palavra, que é poderosa para entrar na nossa alma, nos convença do nosso pecado, Senhor. Que o teu Espírito esteja a fazer isso esta manhã. Nos leva a comunhão contigo, Senhor. A sairmos da mediocridade de um Evangelho diluído, de um Evangelho que foi adulterado, muitas vezes por nós mesmos, pregadores, outras vezes por nós ouvintes, em que ele já não está a ter a eficácia que deveria. Senhor, produz em nós o fruto desejado, Senhor, que a semente do Evangelho faz, assim que ela encontra boa terra. Ainda que na má terra ela tenha a possibilidade de nascer, infelizmente não tem a possibilidade de dar fruto. Senhor, ouve as orações que estão a ser feitas neste lugar por amor do teu nome. Traz restauração genuína a pecadores arrependidos genuinamente. Senhor, faz a tua obra que só tu podes fazer em nós. Dá à tua igreja a alegria da salvação. Dá à tua igreja a possibilidade de celebrarmos a novidade de vida. Dá à tua igreja, ó Deus, cada um de nós emendar aquilo que está errado em nós. Livra-nos, ó Deus, de continuarmos a murmurar. Livra-nos, ó Deus, de continuarmos a mentir. Livra-nos, ó Deus, de continuarmos amargos com a vida. Livra-nos, ó Deus, de continuar a atribuir a outros a responsabilidade dos nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de apontar para os outros e julgá-los. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, por amor do teu nome. Perdoa a tua igreja, Senhor. Porque apesar de termos este tesouro tão precioso em vasos de barro, temos desprezado o vaso e temos desprezado o tesouro. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Continua a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.